Opa, Tite, boa noite, tudo bem? Aqui, Leonardo Mol, da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Você, nesse momento, vive um momento de instabilidade no Flamengo, com uma pressão por parte da torcida, principalmente. E no Rio Grande do Sul se especula, chegou a informação de um possível interesse do Grêmio no seu trabalho para a próxima temporada. Como é que você enxerga esse interesse do Grêmio e uma possível vinda na próxima temporada? Primeira parte da pergunta, a pressão. A pressão foi no Guarani de Garibaldi, no Veranópolis, no Caxias, no Juventude, no Ipiranga de Erechim, no Grêmio, no Inter. Ela vai ser sempre assim. É a atividade profissional que ela seja dessa forma. Muito tranquilo. Especulações, ela é de vocês, não de minha parte, porque eu tenho muito orgulho de estar técnico do Flamengo. Tite, boa noite. Bom, você apostou muito no próximo jogo, né? Poupou seus principais jogadores. Que análise você faz de hoje, dessa partida aqui, embora o Flamengo não tenha feito uma má partida, né? Dominou até boa parte do jogo, mas acho que você acha, na sua avaliação, que os garotos de repente sentiram um pouco a pressão, sentiram um pouco o jogo e o Flamengo acaba derrotado aqui, e de que forma esse resultado pode influenciar no jogo da quinta-feira da Libertadores? A melhor forma de nós obtermos êxito nessa sequência de jogos de quinta, domingo e quinta, não tinha condições, os outros atletas não iam ter condições de desempenho. Do jogo de hoje, vou ser curto e grosso. O Flamengo jogou, o Grêmio ganhou. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Cidão Marinho da Litoral News. Professor, eu queria que você falasse um pouco sobre o terceiro gol do Grêmio. O Diego Costa fica mais sozinho dentro da área, com facilidade para fazer a testada. Se isso não seria um erro dos treinamentos da equipe do Flamengo. Uma outra rapidinho, quinta-feira já tem uma decisão, o time principal ficou no Rio de Janeiro treinando. Queria saber se, na sua visão, essa classificação na Copa Libertadores da América ou não reflete a sua permanência ou não na equipe do Flamengo. Obrigado. Meu trabalho, ele segue assim em todos, e está linkado a outra resposta que eu dei. Eu vou seguir o meu trabalho. Quem tem que fazer perguntas dessa situação de quem estava quando foi contratado não é para mim, é para dirigentes, não é para mim. Explica um pouquinho, César, porque é uma análise tática. Foi uma bola onde nós fizemos um movimento precipitado, né? Uma dobra no mesmo homem. Parte disso é porque essa equipe não tem uma rotina já de ter jogado 10 homens com 12 minutos, ter jogado juntos, bastante grande. E sim, isso é subproduto do que havia acontecido, né? No segundo gol, a gente, além do gol, logo depois a gente perde o Carlinhos, né? Por um lance que, para mim também, teve uma falta no Alan, que com mesmo esse conceito que ele usou para a expulsão do Carlinhos não foi usado nessa falta do Alan. Enfim, mas do Wesley, aliás, mas foi assim, por falta de rotinada, a equipe não está rotinada nessa, e além disso, com um homem a menos, a gente acabou deixando esse setor, o funil, né, que é o espaço que a gente usa, aberto, e aí sofremos o gol, sofremos o terceiro, mas é um subproduto assim, que já tinha acontecido. Mesmo assim, o número de oportunidades que nós criamos, o número de finalizações no gol que nós tivemos, por isso que eu falei, a síntese, agora secando um pouquinho mais, que eu falei que nós jogamos, o número de oportunidades, o volume que a equipe apresentou, mesmo com 10 homens, o resultado do desempenho não diz o que foi o jogo. Para mim, o resultado não diz. Esse é um lance onde há um desgaste físico, e aí tu tem uma dobra normal de um garoto que vem normal, e a qualidade técnica do adversário. E ali a marcação posicional. A jogada, ela tem a do desgaste físico e da jogada do lado que dá o cruzamento. Só em cima dessa oportunidade que você falou, realmente para quinta, criar, fazer gol, mas sair perdendo. Só para fechar, efetividade, ela é um fator, efetividade é um fator determinante. Eu não disse, por exemplo, que o resultado do Grêmio foi injusto. Efetividade, ele é do jogo do futebol. Eu não disse que era injusto, eu disse que nós jogamos. Por quê? Porque foi efetivo. Tite, boa noite, aqui. Você é um treinador reconhecido pelo seu trabalho de recuperar jogadores.
no Flamengo. Posso listar alguns aqui, não vou me alongar, mas, por exemplo, o Everton Cebolinha, um jogador que quando você chegou ainda era contestado, sabíamos o nível dele, mas ainda não tinha conseguido entregar no Flamengo tudo que poderia. Você chegou, deu as oportunidades que eram necessárias e ele se tornou um jogador muito importante para o elenco. Outro exemplo é o Alan, um jogador que você também insistiu algumas vezes. Antes daquela lesão, ele vinha muito bem, depois oscilou, a torcida contestou em alguns momentos, mas você manteve a sua característica de continuar dando essa oportunidade para o jogador, o Alan, e tantos outros aqui que a gente não precisa ficar se alongando. Eu queria entender o que aconteceu, qual foi a diferença, o que acontece para que o Gabriel Barbosa não tenha tido tantas oportunidades assim. Ele foi titular poucas vezes no seu comando. O que aconteceu que você não conseguiu, pelo menos até esse momento, dar tantas oportunidades para que ele pudesse melhorar e reencontrar o bom futebol dele no Flamengo e ser importante para a composição do elenco? Você pode explicar isso de uma forma clara para a gente que não está ali no dia a dia do Ninho, também para os torcedores que ficam questionando? O técnico, ele tem que ter a capacidade, a comissão técnica, de trabalhar o atleta e dar a ele oportunidades de que ele possa melhorar e evoluir. E não cortar a cabeça no primeiro erro, porque nós somos expostos e é assim. Eu não sei quanto tempo, mas foram muito tempo em que o Gabriel não teve condições físicas ou clínicas em termos de recuperação. Quando eu cheguei, aliás, no Flamengo, ele estava assim, sofrendo. Ele teve uma série de problemas físicos, tá certo? Certo. Quando eu cheguei, ele estava recuperando, não tinha participado. Nesse momento se encontra dessa mesma forma. A grosso modo, talvez os treinamentos e essa condição clínico-física dele, com essas repetidas dores, talvez tenha sido, o fator mais determinante dessa situação. Porque quando esteve, oportunidade esteve. Assim como recuperação, aliás, não só do Everton, do Luiz Araújo era no melhor momento da carreira dele. O Pedro estava no melhor momento da carreira dele. Cebolinha estava no melhor momento da carreira dele. Eu acho que eu tinha visto o Cebolinha só no Grêmio com um nível tanto quanto na seleção, quando nós somos campeões da Copa América, ele também foi determinante. E agora, no momento ápice, nós tivemos aí uma infelicidade de poder contar ou não poder contar com jogadores importantes. Isso também interferiu no conjunto todo. Te respondi? Especificamente, as lesões para mim, ou essa falta de treinamento, de continuidade de treinamento em alta intensidade, em função dessa sequência de situações. Por exemplo, ele estava machucado e entrou no jogo contra o Vasco, ele sentiu no primeiro movimento. Você viu? Então, isso acaba prejudicando essa sequência dele. Ele teve um período também afastado, né, por dopagem também, né? Um momento assim que todos nós contávamos, assim, esperávamos contar com ele, né? Então, o momento do Pedro também, enfim, a gente tem dado a minutagem a todos, né? E essas infelicidades atrapalharam deles ter mais oportunidade, consequentemente mais minutos, né, conosco. Tite, boa noite. Marcos Souza, do Jornal Zero Hora. Queria questionar o senhor citou na sua primeira resposta que a realidade do futebol brasileiro é essa, de pressão constante. Num cenário em que o Flamengo não fracassou em nada ainda no ano, né? Foi campeão estadual, está vivo em todas as competições que disputa. E eu queria saber do senhor como é que se administra essa questão no dia a dia para que não contamine o trabalho, essa pressão no vestiário, para ainda buscar os objetivos que estão ao alcance. Obrigado. Eu respeito a vocês da imprensa, porque a crítica e o elogio faz parte. Saber administrar essas situações todas, quando o resultado não vem mesmo com boa performance, é natural, é atividade profissional de vocês. E eu a respeito e tenho essa consciência. E no Rio Grande do Sul faz assim, enrijece o lombo e deixa bater e segue trabalhando. Mais duas perguntas pelo nosso horário, tá bom? Tite, boa noite. O Flamengo segue vivo nas 3 competições, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Mas você acredita que o Flamengo ainda vai brigar e segue competindo pelas 3 competições ou vai acabar priorizando alguma mais pela frente? Obrigado. Aprendi no Flamengo que o Flamengo tem que disputar tudo. Essa é inquestionável. Inclusive as pressões, elas se dão pela grandeza que tem, natural. E também só sei que aceito e foi assim em todos os clubes, se um grande título tiver. Então aí vai ter
essa harmonia que teve do Grêmio de 2001, que teve do Internacional 2008 e 2009, e aí uma série de outras equipes também. Eu busco agora no Flamengo. Tite, boa noite. Primeiro turno, o Flamengo vinha bem no Campeonato Brasileiro e foi perguntado a você sobre a sua pretensão no campeonato. Você disse que ia fazer uma análise a partir do momento que faltasse 10 rodadas para terminar o campeonato. Chegou a falar que se tivesse no G4, a 10 pontos do líder, daria para chegar. Na semana passada, o seu filho, na coletiva, mudou o discurso. Falou que ia fazer essa análise a partir de faltar 15 rodadas para terminar. 5 rodadas para terminar o campeonato. Eu queria saber assim, qual é a decisão da comissão técnica, porque a partir da próxima rodada vão ser as últimas 10. Se é a partir da próxima rodada que vocês vão analisar qual é a pretensão do Flamengo ou a partir de quando faltar 5 rodadas para terminar. Como um planejamento, tudo na vida a gente planeja e redireciona como as necessidades elas acabam acontecendo. Agora a gente vai ser nem de 10 nem de 5, jogo a jogo. Jogo a jogo, para a gente ter essa percepção, porque as coisas vão modificando e a gente tem que ter. Planejar é assim, e se ajustar, ele faz parte, a gente vai se ajustar jogo a jogo. Obrigado, boa noite.